Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2025. E cá estamos mais uma vez para continuar a leitura da Palavra de Deus. Se você está com a Bíblia aí ao seu alcance, abra em Atos capítulo 3 e acompanhe esta leitura da Palavra de Deus. Vamos alimentar o nosso espírito com a mesma. Vamos lá, Atos capítulo 3 diz: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pronto, a igreja está estabelecida, ela tem aí um grande número de membros. A maioria daqueles 3.000, como eram judeus de outras nacionalidades, provavelmente voltaram para as suas terras. Entre os que se converteram nos 3.000 lá no dia de Pentecostes, provavelmente alguns eram de Jerusalém e continuaram no grupo. E agora o que acontece? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Era a hora em que o sacerdote entrava no lugar santo do templo, para trocar os pães da preposição e para colocar incenso no altar do incenso. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. O homem paralítico pede esmola a Pedro e João, que vão entrando no templo. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele pediu esmola, estava esperando uma esmola. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Não tenho prata nem ouro, eu lhe dou o que eu tenho Cristo. Se nós temos Cristo, o mundo precisa de Cristo, e nós precisamos dar Cristo ao mundo, pregando o evangelho para o mundo. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, o que era aleijado desde a infância. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E não foi uma coisinha assim, andar trôpego não, ele de um salto ficou em pé. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Deus agindo no início da sua igreja aí para mostrar sua presença na vida da sua igreja. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Pedro era o mais falador do grupo de apóstolos, provavelmente o mais velho. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro não toma para si nenhuma glória. Ele vai atribuir ao Deus dele, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Então ele vai falar da morte de Cristo, que é a mensagem do Evangelho. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Eles pediram a soltura de Barrabás e pediram a morte de Jesus. Vocês mataram o autor da vida. Olha a descrição de Pedro. Homens mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aqui está a essência da mensagem da salvação, o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição.
E nós somos testemunhas disso. Aqui está a declaração do apostolado, que eram testemunhas da vida, dos ensinos, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Ele diz que o nome de Jesus, o nome que Paulo diz que está sobre todo o nome. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. A fé que vem por meio de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo. Era o que Pedro e João tinham. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, no caso da matança de Jesus. E o próprio Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então ele disse: Deus já sabia e já tinha determinado que seria assim. 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, qual lhes foi designado, Jesus. Então, a mensagem do Evangelho aqui está completa. A morte de Jesus, sua ressurreição e a chamada ao ser humano, a consciência do pecado do ser humano e o chamado ao arrependimento e a mudança de vida. Olha o verso 19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, ou se convertam, para que os seus pecados sejam cancelados. Eu disse isso acho que recentemente aqui. Quer saber, quer reconhecer se alguém é um falso profeta ou se está pregando a verdade? Qualquer pregação que não chame as pessoas ao arrependimento ou que fique e que não enfatize o pecado das pessoas, sua necessidade de se arrepender e se entregar a Cristo, provavelmente é um falso evangelho. É necessário, verso 21, que ele permaneça no céu, Jesus, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Vai chegar esse tempo. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Então Pedro está dizendo que Cristo cumpre a profecia, o pedido de Moisés de que Deus levantasse um profeta tal qual ele, ao qual o povo de Deus haveria de ouvir. 23. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Isso se referiu a todos os profetas até então, mas especialmente essa profecia se cumpre de maneira especial em Cristo Jesus, nosso Senhor. 24. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês, esses dias agora da vida, morte e ressurreição de Jesus e o início da igreja. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a promessa de Deus para Abraão é a promessa de Deus para todo aquele que crê em Cristo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, chamando Jesus de servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Então Pedro prega o evangelho para eles aqui, chamando eles para se arrependerem de suas maldades, se converterem a Cristo. Ou seja, a cura do paralítico foi instrumento para que o evangelho fosse pregado de maneira especial naquela ocasião. Ok? Vamos orar e hoje eu vou ler aqui os pedidos de oração porque temos pedido novo. Vamos orar pela salvação da família da irmã Raquel. Lembre desse pedido de oração nas suas orações particulares. Vamos orar pela salvação da família da irmã Maria Luzimar, dos filhos, retorno para os caminhos do Senhor, e pela saúde dela e do esposo Raimundo Nonato. Oremos pela salvação da família da irmã Silvia. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene para os caminhos do Senhor. Eu peço a oração pelo meu primo que precisa fazer uma cirurgia na cabeça, o Alex, para que as portas se abram para essa cirurgia. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz, para que Deus cumpra na sua vida o propósito de Deus para a vida daquela garota. E
Também a irmã Ana Lúcia pede pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Tânia pede pela salvação do Rian e da Daiane. E pede pelo segundo filho do casal, que é autista. A irmã Raquel pede pela sua mãe, Dona Nair, que é idosa, tem Alzheimer. E pelas cuidadoras, para que haja um bom ambiente ali, não haja conflitos entre elas. A irmã Francisca pede pelo seu filho Tiago, né? Oremos pelo Tiago, para que ele trilhe os caminhos do Senhor. A irmã Nájila, nós oramos para que ela seja chamada para ocupar o posto para o qual ela passou no concurso. Oremos pelo seu esposo Julião, para que Deus abra uma porta de trabalho, de um novo trabalho para ele. Oremos pela saúde da irmã Lídia, mãe da irmã Nájila. Pela sua fé, ela teve sérias complicações com o diabetes, né? Afetou a visão. Oremos pela saúde da irmã Valderiz, pela saúde da irmã Letícia, filha da irmã Luzinete. Oremos pelos médicos que estão tratando essas irmãs. Oremos pela saúde da própria irmã Luzinete, precisa fazer uma cirurgia nos olhos. Que Deus conduza tudo. A irmã Aldair pede pelo seu primo Agostinho, que está com câncer. O pastor Azimar pede pela sua esposa Marinei, que também está com câncer. A irmã Raquel pede pela Nayara, pelos olhos dela, precisa de uma cura. A irmã Luzinete pede pela salvação da sua família. A irmã Maria do Carmo também pede pela sua família, né? A irmã Raquel pede pela restauração dos casamentos da Patrícia e do Gilvan, do Paulo e da Madalena, e da Joyce e do André, que são familiares e amigos dela. Pela salvação daqueles que ainda não são crentes, entre estes citados. A irmã Maria Aparecida pede pela saúde da sua cunhada Rosinei, que vai ser submetida a uma cirurgia. E o último pedido novo aqui, que a irmã Edivânia pede pelo retorno das suas filhas aos caminhos do Senhor. Conheço o casal Edivânia e Francisco, e conheço as filhas desde praticamente quando nasceram, né? Agora são adultas. Que Deus as transforme, as quebrante, as liberte. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pela proteção, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Muito obrigado por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos começar o novo dia compartilhando a sua palavra, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração, intercedendo uns pelos outros. E agora nós colocamos em nome de Jesus cada um dos pedidos que foi lido aqui. Meu Deus, traz de volta para os caminhos do Senhor aqueles que estão desviados, converte aqueles que não são convertidos. E aí nós nos lembramos das filhas da irmã Edivânia, dos filhos da irmã Marlene, dos filhos da irmã Maria Luzimar, dos familiares da irmã Luzinete, dos familiares da irmã Silvia. Ó Deus, dos familiares da irmã Raquel, opera poderosamente e envia os seus mensageiros no poder do Espírito Santo com a palavra poderosa para tocar no coração dessas pessoas e atraí-las para os seus caminhos. Usa os familiares que já servem ao Senhor para testemunhar com poder e muito amor. Ó Deus, para que essas pessoas venham se render a Cristo. Oro pelos enfermos e aí me lembro, meu Deus, a irmã Luzinete precisa de uma cirurgia nos olhos. O meu primo Alex precisa de uma cirurgia na cabeça. Ó Deus, a irmã Maria Luzimar, pelo peso dos anos, juntamente com o seu esposo, precisa de saúde em nome de Jesus. Cuida daquela senhora Naira que precisa de uma solução para o problema que lhe afeta os olhos. Ó Deus, coloco diante do Senhor cada uma destas situações. Meu primo Alex, ó Deus, intercedo pela irmã Valderice, pela irmã Letícia, pela irmã Lídia, em nome de Jesus, sustenta na fé, faça milagres a favor das suas servas. Ó Deus maravilhoso, usa os médicos e os medicamentos se esta é a sua vontade. Ó Deus, abre porta de um emprego para o irmão Julião, outro emprego que o seu servo precisa. Ó Deus, toca quem tem poder de decisão para que a irmã Nájila seja chamada para ser empossada na vaga para a qual ela passou no concurso. Meu Deus. E assim que os seus ouvidos estejam atentos a cada petição que lhe foi feita, mesmo aquelas que nós não nos lembramos. A irmã Ana Lúcia pede pela sua filha Ana Beatriz e pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Opera poderosamente.
Opera na vida da irmã Maria do Carmo e dos seus familiares, meu Pai. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos ser instrumentos do Senhor, para levar a sua bênção por onde quer que for e compartilhar com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejamos que, se Deus quiser, amanhã às 5h30 voltamos aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardamos todos aqui. Um grande abraço a todos.